Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, porque na noite desta sexta-feira o Ceará voltou a vencer jogando dentro de casa, 2-0 contra a Lanterna Ponte Preta. 3 pontos importantes aí para o Vozão, que se distancia, né, ali do Z4 e, quem sabe, volta a mirar ali também o G6, né? Se mantiver essa sequência de bons resultados, não dá para dizer que o Ceará está fora ali da briga pelo acesso. É difícil, mas 2 vitórias seguidas já deixam aí o torcedor voltando a sonhar. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com o Léo Fontinelli, direção e trabalhos técnicos é de Alan Roberto. Você que está chegando aí, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com parentes e amigos, né, torcedores do Vozão. Vamos juntos aqui fazer mais um conteúdo no 45 Minutos. Você sabe, 45 Minutos é o canal que trata o futebol da nossa região da maneira que ele merece. E aí, Léo, tudo bem? Vamos nessa falar desse duelo de alvinegros na noite desta sexta-feira. Uma vitória que foi a chamada conta de luz, né, Léo? Enfim, não, Ponte Preta afundada ali na zona de rebaixamento, lanterna, sem ganhar há muito tempo, e ainda teve o brinde, né, para o Ceará, que foi uma expulsão muito cedo ali do jogador da equipe de Campinas, e aí o Ceará cumpriu a sua obrigação, né, na noite dessa sexta. Olá, Fábio, Alan, todo mundo ligado aí no 45 Minutos. Exatamente, é a famosa conta de luz, né? E o Ceará paga essa conta de luz, por mais que seja uma obrigação ali bem, em tese, simples de cumprir, o Ceará cumpre com muita dificuldade. Transforma essa conta de luz em algo muito difícil de conquistar, muito difícil de ser cumprida, por mais que seja um adversário muito frágil, mas o Ceará ele consegue se equilibrar negativamente na noite de hoje no Castelão com esse adversário, mesmo com um público muito bom, acima de 21 mil pessoas no Castelão hoje. Mas é um Ceará que se equivale por baixo, né? E dentro dessa análise somada, desse recorte dessas 2 vitórias, a gente consegue fazer uma análise bem apartada dos cenários dessas 2 vitórias, né? Enquanto a vitória contra o São Bernardo fora de casa dá um cenário de luta, de briga, de um resultado improvável conquistado ali no interior de São Paulo, que é um resultado muito difícil, uma virada conquistada fora de casa, com protagonismo da base, como vencendo até então. A vitória de hoje já traz um cenário de obrigação, de um futebol bem mal jogado, de pouca evolução, na verdade, de nenhuma evolução técnica, um resultado conquistado a duras penas, por mais que o time adversário, além de muito frágil, né, muito limitado tecnicamente, e a gente sabe de todos os problemas que a Ponte Preta enfrenta, a expulsão ainda ali nos 19 minutos do primeiro tempo, em tese, tornariam a jornada do Ceará mais simples de ser conquistada, né? Mas o torcedor do Ceará hoje, na hora da expulsão, em todos os grupos, era uma brincadeira bem comum, onde todo mundo dizia, né? Ó, a Ponte Preta é o lanterna, a Ponte Preta não ganha de ninguém, a Ponte Preta não faz gol em ninguém. Isso já seria algo que dificultaria muito a vitória do Ceará, né? Para quem conhece o Ceará e seu histórico. Depois da expulsão, as piadas no grupo foram todas no mesmo sentido. Pô, agora já é muito mais difícil. Assim, com um jogador a mais, vai se tornar muito mais difícil para o Ceará. Não bastava ser o lanterna, agora o Ceará vai ter um a mais. Vai ser uma vitória difícil. Mas logo depois ali veio o gol do Luca, um gol também acontecido de forma improvável. O Ceará não aproveita o resultado, não aproveita a superioridade no placar para ter um jogo tranquilo, não consegue desenvolver seu futebol. E no segundo tempo consegue ali marcar o segundo gol e encaminhar essa vitória, eu repito, a duras penas. Mas nesse momento, nesse contexto de Ceará, no que o Ceará vem buscando para o campeonato, essa recuperação necessária, esse afastamento da zona de rebaixamento, foi uma vitória fundamental, uma vitória de respiro, uma vitória para trazer tranquilidade nesse processo aí de tentativa de remontagem do Ceará na temporada. Muito bem, é isso, né? Segunda vitória seguida do Ceará, que já havia vencido o São Bernardo, né? Na última rodada, uma vitória até que, depois da vitória do São Bernardo contra o Operário, né? Lá em Ponta Grossa, eu acho que até valorizou mais, né? Aquela vitória no interior de São Paulo, né? Enfim, o São Bernardo que conseguiu se recuperar já nessa rodada, né? Vinha de uma sequência ruim, então
Assim, também não foi um time morto, né, que o Ceará ganhou. Hoje foi um time morto, né? A Ponte Preta tendo que recorrer à base, jogadores saindo, salários atrasados, enfim. Era uma obrigação, né, para o Ceará conquistar esses 3 pontos. E aí, Léo, essas 2 vitórias representam alguma coisa em relação a um crescimento do desempenho do time? Ou esse jogo da Ponte Preta também é meio difícil avaliar, né? Trazer algum parâmetro, já que era uma Ponte Preta, enfim, largada, né? Lanterna do campeonato. E como você mesmo disse aí no seu comentário inicial, nem foi uma atuação brilhante, né, do Ceará, foi mais uma atuação para o gasto ali, para fazer os 3 pontos. Ou você, nessa sequência aí de 2 vitórias, já enxerga coisas positivas nesse trabalho do Daniel Paulista e com os reforços que chegaram, que deixam esse Ceará mais consistente? Já dá para ter uma confiança que, por exemplo, esse time não vai mais brigar contra o rebaixamento? Esse recorte dessas 2 vitórias já traz essa certeza para o torcedor? Ou ainda é cedo? Ainda não dá. Eu vi muito torcedor, inclusive, já sonhando com acesso, né? Empolgado aí, não. Agora vamos ter uma arrancada aí, vamos brigar pro G6 e jogar ali pelo menos os playoffs. Na sua visão, essas 2 vitórias contra Ponte Preta e São Bernardo dizem o quê em relação a esse time do Ceará nessa briga no campeonato? Fábio, após a chegada do Daniel Paulista, a gente inclusive, já trouxe esse comentário aqui em live. Eu não esperava que o Daniel fizesse uma revolução no aspecto anímico do vestiário, nem esperava que ele trouxesse uma revolução tática, né? O Daniel é um treinador bem conhecido pelo seu pragmatismo. Eu também não imaginava que o departamento de futebol do Ceará trouxesse uma reação, alguma reorganização de forma estrutural interna. Nem imaginava que a diretoria tivesse alguma forma de ascendência sobre o elenco que pudesse trazer um gancho positivo aí para uma ascensão no campeonato. Mas eu imaginava que as peças que chegariam, elas de alguma forma trariam um ganho técnico, porque o elenco era realmente muito limitado, né? E não obstante essa limitação, ainda foram várias saídas, né? O Ceará perdeu jogadores como o próprio Dieguinho, né, que é um jogador que era o melhor jogador do time, né, que foi vendido e saiu assim no meio da temporada. O Ceará, de certa forma, por mais que não fosse um jogador que viesse desempenhando tão bem, mas o Ceará perde o Pedro Henrique, o Ceará tem um Vina voltando de lesão, o Ceará tem o Juan Alano muito mal, que estava também colocado em negociação, o Ceará se desfez de grande parte do elenco. O Ceará teve a lesão do Luizão, o Ceará não tinha um centroavante, não tinha um camisa 9. Então, o que se esperava é que a chegada de novos reforços minimamente pudesse qualificar o time e ao passo que a diretoria, de alguma forma, conseguiu fazer algum esforço financeiro, captar recursos no mercado e consegue colocar os salários em dia, né? O Ceará estava com salários atrasados. Ao mesmo tempo que isso acontece, a torcida encerra o protesto de público zero, né? Que durava várias rodadas, e volta a apoiar o time já desde do jogo anterior. Em casa, a torcida volta. Então, acredito que foi uma conjunção de vários pequenos fatores que dão ao Ceará uma pequena melhora. E esses 12 dias que o Ceará teve para treinar, ao meu ver, não foram capazes de trazer qualquer melhoria à evolução técnica. A gente vê o Ceará hoje em campo, um Ceará muito travado, um Ceará tocando muito de lado, um Ceará muito lento na troca de passes, um Ceará muito guardando muitas posições, né? Você não viu um time que se movimentava, um time que trocava posições, um time que fazia passagens rápidas, era um time burocrático. Assim, era um time tão burocrático e tão previsível que a Ponte Preta interceptou vários passes, assim. Você via durante o jogo, em especial no primeiro tempo, que eram passes tão óbvios que o jogador virava o corpo todo de forma lenta para conectar aquele passe. E os jogadores da Ponte Preta conseguiam perceber a sequência dos passes, como eles aconteciam, assim, foram várias, 3, 4, 5 interceptações, assim, no intervalo de muito curto de tempo. E ao meu ver, o Ceará, o Daniel Paulista não consegue trazer uma revolução de forma de jogar do Ceará, não traz uma solução. Acho que simplesmente ele foi ali encaixando peças
E todo esse cenário que eu já mencionei, ele foi se conectando ali e deu ao Ceará uma reação. E como assim, essa Série B, ela claramente tem um nível muito, muito, muito baixo, assim. É uma Série B de um nível bem, bem lamentável, assim. Então o Ceará fazendo o mínimo, e a gente já tinha essa expectativa, né? O Ceará só não podia implodir. O Ceará é uma Série B onde se você fizer o mínimo, você consegue escapar, e eu acho que o Ceará não está fazendo nada mais que isso, assim, nada mais que o mínimo para recuperar. Em termos de acesso, eu não acredito, porque a gente já viu várias retomadas acontecerem, várias alavancagens, sequências de vitória e ver times entrando ali na parte de cima da tabela e conseguindo acesso. Até então, eu não vejo no Ceará esse punch, essa pegada de conquistar algo do tipo, porque não é um time que conquista resultados de forma firme, com muita qualidade. É um time que você não vê uma evolução tática sólida, nem peças desequilibrando nesse momento. Assim. É um time que, por mais que tenha várias contratações na janela, ainda depende muito da sua base. Então, assim, não é um time que eu vejo chegando na parte de cima da tabela, mas eu acredito que nesse momento o caminho que se indica até então é um caminho de retomada no sentido de escapar do rebaixamento. Muito bem. Em relação a isso, né, com a vitória, o Ceará abriu 5 pontos para o Londrina, né, que é o time que abre ali a zona de rebaixamento. O Londrina vai jogar na rodada, né, então pode ser menor essa distância, mas, enfim, o Ceará dá uma respirada boa e, convenhamos, né, o Ceará não ia brigar para cair, né, assim. Eu acho que tem muito time ruim nessa Série B para o Ceará, enfim, tá ali, né? Ali na zona de rebaixamento, como esteve em algumas rodadas, né? Eu acho que foi muito ali circunstancial e pro Ceará cair, vai ter que fazer muita força, né? Porque tem times que estão fazendo mais força ainda para serem rebaixados nessa Série B. Né? Em relação ao G6, a distância hoje para o Novo Horizontino é de 8 pontos. Né? O Novo Horizontino vai jogar na rodada, né? Basicamente todo mundo ali à frente do Ceará vai jogar. Mas é isso, né? Acho que o primeiro momento é se livrar ali, né, dessa segunda metade da tabela, quem sabe, né? Chegando ali, 10ª colocação, enfim. O Ceará pode voltar a sonhar, talvez ali, em beliscar um G6, mas de fato, concordo com você, viu, Léo? Ainda não vê, a gente ainda não enxerga indícios, né? Que o Ceará vai ter um futebol consistente durante boa parte aí desse segundo turno para brigar por um acesso, né? Então, pode acontecer, pode, mas até agora é um recorte muito pequeno, né? Dessas duas vitórias e do desempenho apresentado para ter uma confiança que esse Ceará vai ser capaz de brigar por algo a mais que não seja a manutenção. Bom, sobre o jogo, Léo, vamos para a escalação, né? Uma escalação basicamente novos reforços, mais garotada, né? Foi basicamente a escalação do Ceará, né? Tava sem a dupla de zaga, né? Suspensa para o jogo de hoje. E dos estreantes, né? Todo mundo ali como titular, né? Basicamente um time novo, né, Léo? Se a gente pegar o time do Ceará antes da janela abrir e o time que entrou em campo hoje, por exemplo, é um time muito mudado, né? Exatamente, assim, um time bem mexido, né? Em especial na zaga, né? O Ceará tem problemas. O Luizão ainda retorna de lesão, tem um problema de suspensão com o Júlio César, com o Éder. Então o Daniel Paulista ele precisa usar o Gabriel Silva ali junto do Thalisson, né? Que é um garoto que acabou de chegar. O Gabriel é um garoto da base do Ceará. E esse é um ponto de extrema preocupação do Ceará, a zaga, né? O Thalisson, ele foi muito mal na estreia, jogo passado. Esteve em campo, pelo menos, apenas no primeiro tempo contra o São Bernardo, mas foi um péssimo cartão de visitas. E muito se atribuiu ao nervosismo, ser um garoto ainda verde, em um jogo complicado. Foi uma circunstância da necessidade que obrigou o Daniel Paulista a usar o jogador. E foi dado um desconto nesse momento, assim, de estreia, de ser um garoto, de um jogo complicado, um jogo difícil. Mas o jogo de hoje não só reforçou a impressão, como trouxe um Thalisson com um desempenho catastrófico, assim. Por mais que não tenha diretamente sido responsável por uma falha que resultou em gol,
muito pela fragilidade da Ponte Preta, porque a Ponte Preta, no primeiro tempo, ela perde gols claríssimos ali. Gols que o Ceará, um time na condição do Ceará de orçamento, na condição do Ceará de estrutura, na condição do Ceará pela qual ele entrou nessa Série B postulando, não pode acontecer contra um time como a Ponte Preta. Então o Thalisson, ele foi trágico na postura, no posicionamento, no trato com a bola, no nervosismo. Ele não conseguia fazer o direcionamento de passe simples de 3 metros, 4 metros, e era um jogador errático, é um jogador que indeciso quanto a correr, quanto a atacar a bola, assim, um jogador muito estabanado. É um jogador que eu não imagino assim que exista uma condição onde ele apresente uma evolução que justifique a permanência dele num elenco como o Ceará. Sinceramente, tem jogador que a gente consegue ver que no começo ali é uma adaptação, uma fase, e tem jogadores que no futebol, com pouco tempo, a gente permite ali que o caminho melhor é o Enem, atacadão, buscar um trabalho no seu mercado, assim, porque o garoto realmente é triste. Assim. É forte falar assim, mas não justifica assim, a forma como ele não parece jogador de futebol. Ele não tem uma postura, um gesto, como os mais entendidos costumam falar, um gesto técnico assim, de que é um jogador de futebol profissional. Nada indica isso. É lamentável mesmo, assim, o jogador. Então o Ceará tem muita dificuldade com isso, e essa mudança na zaga é o que teve de mais drástico hoje na escalação do Daniel Paulista. E ele forma ali com a zaga, com os dois laterais que vêm sendo os titulares, né, que é o Sávio e o Brian Borges. O Sávio já chegou, já praticamente estreando, mas com uma clara limitação física. Não vejo essa evolução física acontecendo e não vejo uma expectativa positiva à medida que essa evolução física dele melhora. Não sei se não está se conseguindo dar esse equilíbrio físico, e por isso a evolução técnica não vem. Assim, um jogador bem pesado, é um jogador de movimentos lentos, com muita dificuldade de potência para apoiar, de explosão, ao mesmo tempo não passa uma segurança no preenchimento de espaço defensivo. Do lado direito, o Brian Borges é aquele jogador que conhece sua limitação, um jogador pulmão, é um jogador que corre, é um jogador que se doa, é um jogador que ao meu ver, se tornou uma peça honestíssima nesse elenco do Ceará. Dentro de uma lateral direita tão massacrada, assim, que a torcida do Ceará já sofre muito com essa lateral direita há muito tempo. É uma lateral direita muito ocupada por esforçados. E o Brian Borges é um dos esforçados, e é um dos esforçados que mais entrega a regularidade, né? Um jogador que briga, um jogador que quando precisa apoiar, apoia, que defensivamente não deixa a desejar, que consegue fazer o simples. E nesse momento, nessa briga contra o rebaixamento, fazer o simples é o que basta, né? É o mais importante a ser feito. Ele forma ali o meio campo com o João Gabriel e o Pavani, né? O Pavani teve um excelente cartão de visitas quando chegou, organizou um meio campo que estava muito fragilizado com o Richardson. E o João Gabriel, aquele enxerto da base, né? Aquele enxerto feito de forma emergencial, mas que vem trazendo resultado para o Ceará, né? Ele centraliza novamente o Vina, abre na ponta esquerda com o Giúlio, que foi o grande destaque no jogo anterior, traz esse holofote para a base mais uma vez. É um jogador que tem uma dificuldade às vezes na tomada de decisão, mas é um talento bruto, é um talento raro, é um jogador que tem aquela irresponsabilidade positiva de buscar a jogada, de chamar, de quebrar a linha, e para um time limitado tecnicamente, sem criatividade, como o Ceará, é muito fundamental. Pelo lado direito, ele abre o Nico Ferreira, que foi um jogador que foi um dos destaques também no São Bernardo, com gol, com assistência, mas que hoje foi muito mal. E escolhe e opta pelo Luca como uma referência no ataque. Não acho que tenha sido por características físicas do Renzo Lopes, eu acho que mais foi uma característica mesmo de jogo, assim, de buscar um jogador que saía demais mais da área para associar ali, como é o Luca, que dentro
a gente consegue dizer que é uma das suas características ali, mas se há algo de positivo ali no Luka, que é bem limitado, é essa capacidade de sair da área um pouco, de tentar associar ali o jogo, e foi mais ou menos isso, que esse caminho que o Daniel Paulista pensou. E o jogo já se inicia desenhando um caminho bem previsível que já se tinha para o jogo, assim, a Ponte Preta limitada. Não se esperava que o Ceará tivesse trazido uma evolução nesses 12 dias, mas se imaginava que qualquer evolução que ele conseguisse apresentar nesses 12 dias pudesse, de certa forma, se sobressaltar, ser ressaltada justamente pela limitação do adversário. Então era um somatório ali, aquela coisa de cada um caminha até uma metade, né? A limitação do adversário caminha até a metade, a evolução técnica que se esperava nesse período de parada, que não era tão grande, mas que seria mais sensível e seria mais perceptível diante da fragilidade do adversário. E essa fragilidade do adversário, ela ficou ainda mais grave e maior com a expulsão do Júlio ali, na entrada do Júlio no Júlio, leva o segundo amarelo, é expulso. E essa expulsão escancara ainda mais a limitação do Ceará, né? Um jogo que continua sendo um jogo muito limitado, né? Um Ceará bem amarrado, um Ceará que não consegue construir alternativas, um Ceará que não consegue acelerar a bola, um Ceará que não consegue fazer transições rápidas, um Ceará que não consegue fazer jogadas e construir ali fora do óbvio. É um Nico Ferreira em uma noite muito ruim. Então, o Ceará que se limita a rodar a bola e buscar achar espaços que a falta de qualidade da Ponte Preta fornece ao Ceará. E por mais que o Ceará tenha saído na frente do placar, a Ponte Preta antes disso tem chances claríssimas de sair na frente, né, com o Brandão, um erro ali de cobertura da zaga, que também pela segunda vez ele sai só ali, perde um gol cara a cara, assim. E a quantidade de gols claros que os dois times perdem durante o jogo deixa muito claro a limitação que os dois times têm. Então, é um jogo muito sem criatividade, é um jogo sem qualquer chute a gol por parte do Ceará em especial. Assim, o Ceará vence o jogo, o Ceará sai na frente do placar no primeiro tempo, mas a Ponte Preta leva muito mais perigo, chuta mais a gol, muito mais por incapacidade da zaga do Ceará, e essa fragilidade fica cada vez mais escancarada. E deixa o torcedor muito apreensivo pela volta do Júlio César e do Éder na próxima partida. E ali o Luka, numa bola muito despretensiosa, até brinquei na hora do gol que aquela frase que o jogador diz, né? Eu não, Deus, nunca foi tão verdadeira ali. Só Deus ali para aquele gol sair. Eu não, Deus, nunca foi tão verdadeiro como nesse gol do Luka. Assim, uma bola de longe, uma bola rasteira ali, uma bola que parece que não vai entrar, uma bola que entra ali só onde é possível de entrar, uma virada ali de chute, um chute virando ali. E de uma forma muito improvável, dos pés de um jogador muito improvável, que tem dificuldade de finalizar até próximo da área. O Ceará faz um gol de um chute do Luka, de extrema felicidade ali, de longa distância, por mais que não tenha sido um chute forte. E se esperava que com 1-0 o Ceará conseguisse mudar um pouco do panorama do jogo, né? Conseguisse dominar um pouco mais, estar um pouco mais tranquilo na partida. Mas não, a Ponte Preta continua jogando, o Ceará continua com dificuldade para criar, continua com seu pragmatismo, com a sua lentidão. E pelo lado da Ponte Preta ali, o Elvis, que é esse cara mais cerebral, esse cara que consegue, dentro de um deserto de futebol ali, achar algumas jogadas pela sua qualidade. E o Brandão ali brigando, tentando ser essa peça que finalizava e que já teve essas chances no primeiro tempo, mas tenta brigar, sai um pouco da área, abre para tentar receber dentro dessa limitação da Ponte Preta. Mas o que se vê é pouco futebol no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ceará precisa mexer, né? Precisa tirar o Thalisson que se falou depois do jogo aqui, só saiu por motivo de uma lesão, e uma lesão que ao que se fala, pode inclusive tirá-lo da temporada, né? Pode ter sido até, inclusive, algo mais grave. E entra o Luiz Otávio, e a entrada do Luiz Otávio, ele escancara muito a limitação do Thalisson no jogo, né? Porque o Luiz Otávio, ele claramente tem muitas limitações por causa do joelho, assim, para correr, uma dificuldade de correr, é um joelho mais travado, é uma insegurança, e só a questão do senso de posicionamento do Luiz Otávio ser mais refinado, o tempo de bola
o Ceará já consegue adquirir, de certa forma, uma segurança e faz um segundo tempo, especificamente da forma defensiva, muito mais seguro. Ao passo que a Ponte Preta, com um jogador a menos, mais cansada, com as mexidas depois, com a entrada do Mel, que a gente vê também o Júlio no segundo tempo um pouco mais solto, a gente vê o Nico Ferreira um pouco melhor. Então o jogo começa a acontecer, né? O Ceará começa a tentar bolas infiltradas, o próprio Júlio tem uma sequência de jogadas onde ele recebe bolas, onde ele perde um gol cara a cara, onde a gente vê o Melk trazendo um pouco mais essa imprevisibilidade para o jogo, né? O Melk entra dessa vez na ponta, né? Entra no lugar do Nico Ferreira, ele que no jogo anterior tinha entrado no lugar do Vina, na sua posição original de meia, mas o Daniel opta ali por deixar o Vina praticamente quase o jogo todo. E o Melk é esse ponto de desequilíbrio, né? Ele traz o próprio Giulio para o jogo. O Júlio perde um gol, o Júlio dá chance para o Vina, tem chute com o Melk, chuta, bate no Vina. A gente vê o Vina entrando um pouco mais no jogo, mas também dentro dessa mesma característica de morosidade que o Ceará tinha, de lentidão, de dificuldade de mobilidade. E uma enfiada, o Júlio sai ali praticamente do meio campo, conduz a bola, toca por cima ali do goleiro Vinícius e faz o 2-0 para o Ceará. Assim, é um jogo muito linear, um jogo muito sem grandes emoções, é um jogo de muita limitação técnica, sem emoção, e que dificilmente ali quem saísse na frente do placar perderia esse jogo, porque a incapacidade de construir futebol era de parte a parte, era enorme. Então, um resultado importantíssimo para o Ceará. O que pesa é daqueles jogos que, dentro de um contexto de recorte de tabela, dentro do cenário que o Ceará ocupa atualmente no campeonato, dentro do cenário político, dentro do cenário estrutural, dentro do cenário de reformulação, a gente não tem como desfocar o centro do debate do que é importante, do que nesse momento é necessário, que é a pontuação. A torcida do Ceará vive o dia a dia, ele vive a esperança de pontuar para construir um ambiente, um cenário para trabalho de tranquilidade, ao mesmo tempo que quem chegou consiga adquirir um nivelamento físico, ao mesmo tempo que quem está voltando de lesão continue se estabelecendo, que a situação financeira vá melhorando. Então é um ciclo de pequenas melhoras que alimentam um time que busca na luta contra o rebaixamento. Como você bem destacou, Fábio, assim, ao meu ver, é loucura falar de acesso, loucura, inclusive algo citado pelo presidente de forma desproporcional, de forma desarrazoada, de forma até ilógica, mencionar que o acesso estava nas nossas mãos, mas algo que eu acho que não pode nem deve ser pauta do Ceará nesse momento, que a pauta é passo a passo, é tentar fazer um campeonato um pouco mais tranquilo, um pouco mais sólido, e é um campeonato onde o Ceará precisa entregar o mínimo. O mínimo vai ser o suficiente para a pretensão do Ceará, que se tornou a nossa pretensão, né? Depois do time ser desmanchado, desestruturado, e a gente vê um clube aí em frangalhos. Então, vitória importante. Próximo jogo contra o Cuiabá, em casa mais uma vez. Então, o Ceará vai ter essa oportunidade de jogar em casa novamente, deve ter esse apoio da torcida e a possibilidade de abrir um caminho, de abrir uma trajetória aí, pelo menos para fazer uma Série B tranquila. E quem sabe, dificilmente, nesse contexto, ao meu ver, do que o Ceará vem apresentando, dificilmente consegue ter a solidez de emendar uma sequência de vitórias, mas nunca se sabe, né? Assim, a Série B é algo bem imprevisível. A sequência é acessível, né, do Ceará. Tem o Cuiabá em casa, depois tem o Náutico fora, né, que deu uma melhorada e tal, mas é um Náutico ainda muito oscilante. E o Londrina em casa também, né? Então são 3 jogos, assim, viáveis, acessíveis. Né? Não dá para fazer 7 pontos, pelo menos. Né? E eu acho que a obrigação, inclusive, é no mínimo 6, né? Vencer pelo menos os 2 jogos em casa contra Cuiabá e Londrina, né? Então é uma tabela também favorável, né? Para a equipe do Ceará. Eu não sei se era com você ou se foi com o Minhoca que eu falei, pô, se o Ceará não sair da zona de rebaixamento nessa sequência, São Bernardo que vinha perdendo de todo mundo, Ponte Preta lanterna,
Cuiabá, Náutico, Londrina, Foi esquece, comigo. né? Não Foi esquece. comigo. Então caiu já para a Série C, né? Pelo menos o Ceará está fazendo a sua parte aí, vai pagando as contas de luz para pelo menos se manter, né? Se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas se caso consiga empolgar, né? Se vencer esses 3 próximos jogos, são 5 vitórias seguidas. E aí partiria para a sequência de confrontos diretos, né? Vila Nova, Sport, Atlético Goianiense, Fortaleza, Novo Horizontino e Operário. E aí é uma sequência bem mais dura, né? Do que essa. Então, essa sequência dos próximos 3 jogos, pelo menos para o Ceará se afastar de vez da zona de rebaixamento, né? Conseguir uma pontuação ali, 6, 7 pontos de distância para o Z4, acho que já dá uma tranquilidade, mesmo que não tenha fôlego, né? E nem capacidade para brigar pelo G6, pelo menos fazer um campeonato onde não olhe para o rebaixamento. Pelo que se desenhou, Léo, o Ceará vai estar no lucro, né? Exatamente, exatamente. E dentro desse prognóstico de escapar do rebaixamento, o Ceará precisa focar nesses jogos agora que tem essas chamadas contas de luz, justamente para respirar, justamente porque essa sequência que vem logo depois de confrontos diretos são confrontos mais pesados, de um desafio técnico bem maior e que precisam de toda a confiança que pode ser adquirida em uma sequência de bons resultados. Faz muita diferença você ir para uma sequência dessa com uma gordura de pontos para o Z4 e com a confiança de um time que vem conseguindo acumular resultados. Então, para o Ceará, essa sequência segue sendo muito sensível, muito importante. Pois é, né? Então o Ceará tem 3 jogos aí acessíveis, depois ali uma espécie de corredor polonês que vai, acho que depois desses 3 jogos, eu acho que o Ceará vai fazer ali pelo menos 6 pontos, 7, quem sabe até 9. Aí, se quiser subir, aí vai ter que se mostrar realmente competitivo contra as equipes mais do alto da tabela, né? Eu acho que essa próxima sequência é o que vai definir, né? Se o Ceará tem capacidade ou não. Porque mesmo que, ganhou esses 3 jogos seguidos. Assim, ganhou de times ali mais da metade de baixo da tabela, né? Então, assim, ainda você tem que botar um asterisco nessa sequência, né? Não é, o Ceará melhorou muito. Não, teve uma sequência ali de jogos em casa, jogos mais favoráveis contra equipes que não estão tão bem assim na competição. Mas eu acho que a partir dali do jogo contra o Vila Nova, em diante, né? Que tem Vila Nova, Sport, Fortaleza, Novo Horizontino, aí sim, aí a sequência positiva tem que ser nesses confrontos, caso o Ceará ainda sonhe, né? E ainda tenha ali uma fagulha de esperança para conseguir o acesso à Série A ainda nessa temporada. É improvável, mas enfim, futebol, Série B, não dá para a gente descartar nada. Bom, Léo, eu acho que hoje uma notícia boa foi a torcida, né? A torcida abraçou, né? Só foi ter uma vitória que a torcida compareceu um bom público, né? Sexta-feira à noite também não é não é um dia fácil para o torcedor, né? Um dia concorrido ali, né? Com outros, certamente com outros entretenimentos, né, para o torcedor, mas um público bom, né? Foi surpresa para você? Mais de 20 mil torcedores nesse jogo? Não, assim, minha surpresa é que foi, se eu não me engano, foi o maior público da Série B, né? Assim, Possivelmente. e o Ceará, eu subestimei, já mencionei em outras oportunidades, assim, eu subestimei ao meu, assim, como o resultado dessa campanha de público zero, assim, como ela estava de fato interferindo o que era vontade do torcedor de não ir, assim, aquele desânimo, aquele afastamento, e o que realmente era o protesto. Mas bastou o protesto encerrar para você ver que realmente o torcedor estava com muita sede, muita vontade de apoiar o time, assim. Antes dessa vitória contra o São Bernardo, o time já tinha colocado 15 mil pessoas. Hoje é um dia bem ruim, uma sexta-noite, 8h30 da noite, mais de 20 mil pessoas, maior público da Série B. Então, o torcedor estava com essa vontade, estava com essa sede de apoiar o time. E a expectativa é que se o time continuar pontuando, eu não falo nem de dar uma arrancada, eu falo de competir. O time não competia. Se o time seguir competindo, que esses públicos continuem aumentando nessa proporção. Assim, eu subestimei
o quanto representava desse baixo público a adesão ao público zero, mas ao meu ver, ela foi bem significativa, porque o público, a partir do momento do fim do protesto, o torcedor voltou e o torcedor estava sedento de apoiar, né? O clube, de certa forma, também fez algumas ações para aproximar o torcedor, feirão de camisas, promoção de camisas, promoções de ingressos, promoções de sócios, por mais que seja de uma forma mais morna ainda. Acho que tá até pelo momento, né? Muito difícil você comunicar com alguma efusividade. O Ceará que está às vésperas aí de lançar finalmente o seu modelo de camisa de 2026. O acordo aí com a nova fornecedora de material parece ter sido costurado e já o time... Algumas informações, se eu não me engano, foi do repórter Horácio Neto, que o Ceará corre aí para tentar já estrear o novo material na próxima partida contra o Cuiabá, mas não sabe ainda se vai ter o tempo hábil para isso. Então, assim, foi uma sequência de ações coordenadas que trazem o torcedor um pouco mais para perto, mas precisa desse combustível, que são as vitórias. E acho que hoje foi mais um tijolinho aí nessa relação. E aí, Léo, uma pergunta de quem não é, né, do Ceará. Cara, me parece que o torcedor do Ceará, ele precisa de menos motivos para abraçar o time do que o torcedor do Fortaleza. Claro que a sua opinião vai ser um pouco enviesada, obviamente, mas eu quero que você fale sobre isso, né? Porque o Ceará, pô, público zero, vamos cair, pô, bastou uma vitória, 20 mil torcedores, maior público da Série B, inclusive ultrapassa o Fortaleza em média de público, né, na competição, mesmo Fortaleza não saindo daquela zona ali de G6, né? Até caiu um pouquinho, saiu ali do G6, mas o campeonato todo brigando pelo acesso, né? O Ceará não, o Ceará afundado ali, teve um rebaixamento traumático, né? Pela forma que foi, tudo bem que o Fortaleza também teve, mas eu acho que dá até para equilibrar, né? Tudo bem que o Fortaleza se esperava mais pelo histórico recente do time, mas o rebaixamento já era algo que o torcedor foi se acostumando durante todo o campeonato, né? Então, o time entrou ali naquela zona de rebaixamento desde cedo na Série A. O Ceará não, né? O Ceará passou ali muito tempo olhando até mais para cima do que para baixo, e depois cai ali numa sequência muito ruim. Enfim, talvez o torcedor do Ceará até tivesse mais motivos para estar traumatizado com o clube, além das questões internas também, né? Do que exatamente o torcedor do Fortaleza. Me parece que o torcedor do Ceará, enfim, ele é convencido mais fácil. Por que você acha que isso acontece? Acho que é o perfil da torcida do Ceará, assim, a torcida do Ceará é uma torcida mais popular, assim, a torcida mais povão. Eu sempre falo isso, assim, eu sempre faço essa referência. A torcida do Ceará que tem a rádio historicamente mais tradicional no futebol aqui, acho que isso se quebrou muito agora, mas a rádio A Verdinha, com Gomes Farias, que é um narrador clássico aqui, eles eram muito ligados ao Ceará, e eu fazia sempre essa referência, que a torcida do Ceará, o torcedor do Ceará é um eterno ouvinte da Verdinha, assim, é aquele cara que, enquanto o torcedor do Fortaleza ele está analisando, olha, a construção tática do Fortaleza para a próxima partida, ele está teorizando muita coisa. O torcedor do Ceará só quer o rádio tocando bem alto e o narrador, o Gomes Fares, gritando, é o Ceará ou não é? É aquele torcedor de festa, assim, aquele torcedor povão, assim, que aquela alegria natural do povão ali que tem no futebol, seu paixão. O torcedor do Ceará sempre foi muito isso. Assim, ele sempre foi feliz simplesmente por estar no estádio. É um torcedor que sempre precisou de menos coisas para isso, assim, é aquele torcedor literalmente mais fácil de ser conduzido, assim, em qualquer contexto, assim. Eu sempre faço essas comparações, assim. O Ceará coloca o maior público da história do Castelão em um jogo buscando acesso contra o América Mineiro, enquanto o Fortaleza em jogos de oitavas de final da Copa da Libertadores da América, oitavas de final da Libertadores da América, o Fortaleza coloca 30 mil pessoas no Castelão, não lota metade do Castelão, simplesmente porque na Série A estava numa campanha ruim, entendeu? Então, existem esses vieses de exigências aí que são um pouco diferentes das torcidas. Muito bem. Bom, vamos para o campinho, né? Vamos dar a nota para a galera aí que entrou em campo nesse jogo Ceará e Ponte Preta. Vamos começar pelo Richard. É um Trabalha campinho com pouco, né? campinho com cara que você que vai terminar aqui, você tirar a foto do campinho, você vai parecer que o time não ganhou. Que foi
desastroso, assim, diversas atuações no dia de hoje. Mas não foi muito pela facilidade que o jogo se mostrou, Léo? Assim, depois da expulsão, a Ponte Preta já é um time, claro, que o jogo até a Ponte Preta teve chances e tal, mas, pô, a Ponte Preta já tem um expulso, né? Enfim, também não foi um pouco ali uma atuação que, vou ganhar a qualquer momento, ou não? Ou Mas você o percebe, time foi limitado mesmo? foi limitado mesmo, assim. Você percebe quando é um time com aquela soberba de que vou ganhar a qualquer momento. O Ceará não, ele era limitado porque ele não conseguia acelerar o passe, ele não conseguia ser ágil, ele não conseguia quebrar a linha com passe, ele não conseguia verticalizar. Era um time realmente limitado do que estava fazendo. E com vários jogadores limitados em uma noite limitada. Assim. O Ceará se nivelou por baixo, com um adversário muito nivelado por baixo. O Ceará buscou o nivelamento por baixo na noite de hoje. O Richard foi pouco exigido, vai ficar com o amarelo goleiro ali. Teve que salvar ali o Thalisson algumas vezes, mas nada que consiga majorar sua nota alguma coisa. Então o Richard leva um amarelo goleiro. Indo para a zaga, o Thalisson um vermelho de muito mal, assim, foi muito mal o jogador. Já tinha ido mal na estreia, como eu já fiz nas primeiras análises, já tinha ido mal e teve todo esse contexto de relevar o fato de ser uma estreia, de ser um jogador jovem, de ser um jogo complicado fora de casa. Mas o jogo de hoje traz um cenário preocupante, no sentido de ser uma peça realmente que não se pode confiar. E que é por isso que o torcedor busca tanto ter a tranquilidade de ver peças que até o próprio Éder, muito contestado, já passa a ser uma peça que o torcedor quer ver rapidamente no próximo jogo. Assim, bem limitado o Thales, eu acho que o Ceará precisa ir ao mercado para buscar zagueiro. O Ceará está muito na conta do chá, o Luizão ainda voltando de lesão, vai ter um tempo de recuperação. O Luiz Otávio é um jogador que tem muita dificuldade de limitação, é um jogador de limitação física, é aquele jogador que pode entrar ali 15 minutos, 10 minutos para completar, porque tem um posicionamento de bola, tem um bom tempo de bola aérea, mas é um jogador que tem muita dificuldade em dar tiros, explosões para correr atrás da bola. Você vê que o joelho dele ainda é um fator muito limitante. E o Gabriel, eu vou dar um mal, acredito que ele foi muito prejudicado pelo nível do companheiro de zaga, ele se mostrou inseguro. Em geral, foi uma zaga muito permissiva contra um time de baixíssima qualidade. Então, o Gabriel, que é um jogador que tem qualidades interessantes, mas ele efetivamente se nivelou por baixo pela baixa qualidade do Thalisson hoje, na partida de hoje. Muito bem. E os laterais, né? A dupla nova aí, Brian e Sávio. O Sávio, eu vou dar um mal. O Sávio, a espera que o Sávio consiga adquirir um nível de performance com a recuperação da condição física, mas à medida que o tempo passa, a gente tem dois cenários possíveis, assim, ou esse nivelamento físico não está acontecendo, o departamento físico está com dificuldade de deixar esse grupo mais homogêneo em termos de capacidade física e de preparação, ou realmente o Sávio está muito abaixo no sentido de ritmo de jogo. É um jogador que não vinha jogando no Grêmio, no Remo, é um jogador que teve problemas disciplinares, e o Ceará sabia disso quando trouxe, mas até então é um recorte pequeno, é um recorte recente, mas dentro desses 12 dias onde se esperava um melhor nivelamento físico, ele não aparentou, pelo menos no jogo de hoje, nenhuma melhoria nesse aspecto. E acho que isso influencia totalmente na parte da entrega técnica, que foi muito abaixo hoje. E o Brian Borges, muita vontade, muita regularidade, é um jogador muito correto, é um jogador muito do feijão com arroz, é um jogador que entrega muita explosão, muita vontade, não brinca, faz sempre nota 5, nota 6, e como eu já havia dito antes, assim, é um jogador que o Ceará precisa ter no elenco para um time que está precisando se estabelecer, está precisando de algum equilíbrio e está buscando fugir do rebaixamento. No meio-campo, o João Gabriel, eu vou colocar um regular, acho que fez um primeiro tempo abaixo. Ele que tem essa característica de sempre crescer no segundo tempo, o João Gabriel, não sei o que é isso, não sei se o adversário cansa e ele consegue ter mais espaço para pensar o jogo, para arriscar um passe, para se aproximar ali da entrada da área, que é onde ele também produz muito ofensivamente. Então, vou dar um regular para o João Gabriel. Ele teve alguma oscilação, mas
mas já podemos dizer que ele vem tendo uma recuperação no futebol, da confiança, e isso é muito fruto da presença do Pavani, né? Apesar que eu acho que o Pavani hoje vai levar um mal. O Pavani fez uma estreia muito promissora, mas desde então tem oscilações para baixo, mas não é aquela oscilação de você ver que o jogador realmente não tem nível, vai prejudicar, é mais uma questão mesmo de adaptação. Eu queria muito ver o Júlio César ocupando esse meio campo aí com o Pavani em alguns momentos, porque acredito que talvez ele desse a sustentação necessária que o Pavani precisa para conseguir ter tranquilidade, para conseguir fazer o jogo acontecer um pouco mais, que é uma qualidade ali que ele tem. O Vina, vou dar um mal. Achei o Vina hoje pesado, achei o Vina lento, achei o Vina se equivocando com posicionamento em algumas situações, insistindo em algumas situações onde ele forçava muito a jogada, onde não tinha espaço para a jogada, ele dava uma forçada um pouco a mais. Teve a oportunidade de finalizar, hoje foi muito mal. Bloqueou ali uma bola como do Melk ali, praticamente como um zagueiro. Então hoje não gostei da partida do Vina. Nico Ferreira, mal também. Tem alguns lampejos no segundo tempo, mas no primeiro tempo é um jogador completamente nulo. Muito diferente do jogador que teve contra o São Bernardo, que deu aquela esperança, expectativa para a torcida. Então, um jogo desse como a Ponte Preta, com um adversário de extrema fragilidade técnica, você imaginava que o Nico tivesse campo para prevalecer, tivesse espaço para jogar, pudesse fazer essa infiltração na área, pisar na área, tentar finalizar. E foi algo que ele não conseguiu fazer. E o Júlio, agora chegou na hora de estrear algum verde. Vou dar um bem para o Júlio. Fez um primeiro tempo um pouco abaixo, acho que como todo o time, mas no segundo tempo, com a entrada do Melk, com mais espaço para construir jogada, acho que o Ponte Preta cansa um pouco mais aí, porque tem que correr muito mais com um jogador a menos. E o Júlio aproveita esse espaço. O Júlio tem ali 2 ou 3 tomadas de decisão errada, insiste no drible, mas consegue passar ali, uma finalização ali sozinho dentro da grande área. Mas tem uma oportunidade ali no gol e ali ele não falha, ele não erra, dá uma cavadinha de muita felicidade, marca novamente. É importante na vitória do Ceará. Eu tinha perdido um gol também, né? Um gol Tinha cara a perdido cara, um gol cara a cara, rebote. foi exatamente. No rebote do goleiro ali, perdeu um gol cara a cara, e tinha perdido outro também que ele teve a chance de finalizar mesmo, assim, recebeu a bola e errou. Então, faz o gol ali na cavadinha. É um jogador muito promissor, é um jogador que a gente às vezes esquece que ele é tanto talento que às vezes a gente esquece de pontuar que é um jogador ainda em formação, né? Um jogador muito verde, que ainda está concluindo o seu processo de formação. Mas o Júlio, ao meu ver, merece um bem. Eu acho que foi bem hoje contra a Ponte Preta, apesar de todo o cenário negativo aí do clube. E o Luca, eu vou dar um razoável, apesar do gol. E eu tava falando isso, assim, é um razoável pro Luca. Muita gente criticando a partida dele, mas para mim foi a melhor partida do Luca com a camisa do Ceará. Assim, deu chute ali, obrigou o goleiro a fazer desviar a bola ali. Às vezes foi muito fominha ali, tinha oportunidade ali que o Vina estava mais limpo na jogada para finalizar, mas consegue ali, de alguma forma, arriscar aquele chute, teve a coragem, teve a personalidade ali de arriscar aquele chute, abre o placar e de forma determinante, né, abre o caminho para a vitória do Ceará, destrava um jogo. Na verdade, deveria destravar um jogo, acho que o Ceará trava o jogo por conta própria ali naquele momento, mas permite que o Ceará encaminhe a vitória de forma mais tranquila. Então vai um razoável aí para o Luca, que dentro da escala Luca aí é quase um muito bem. Ser razoável aí na escala Luca é quase para os outros jogadores ser um muito bem. Muito bem. Então, e o Nicolas, uruguaio? O Nico Ferreira foi mal. Mal. Valeu. Muito bem. Então, só completando aqui, né, para o nosso querido Alan Roberto, mal para o uruguaio Nico Ferreira. Turma do banco, né? Entraram ali Richardson, Melk, o Luizão, né? Entrou ali ainda nos primeiros minutos do segundo tempo. Foi E o Luiz Otávio clássico. 3 e aí, como foi ele? Luiz Otávio, vou dar um razoável para o Luiz Otávio. Dentro dessa zaga aí, como a gente já falava, assim, mesmo com as limitações físicas dele,
uma diferença muito grande de posicionamento, assim, de tempo de bola, consegue avançar com mais qualidade, com mais tranquilidade, com a bola no pé. E dentro dessa zaga aí expôs um tanto a limitação dessa dupla de zaga do Ceará hoje, principalmente pela presença do Thalisson ali. Eu espero também que o garoto se recupere, mas o Luiz Otávio vai levar um razoável porque realmente eleva o nível com o básico de um zagueiro, assim, posicionamento, tempo de bola, um passe correto ali, que o Luiz Otávio fez o que se esperava dele. O Richardson, eu vou dar um razoável também. O Richardson, depois que parou de ser essa peça acionada de forma primordial sempre, passou a ser um cara para compor elenco, para entrar ali, para fechar o meio campo quando o meio campo está mais cansado ali, com o Pavani mais cansado. Ele passa a ser uma peça que ajuda, assim, entra, fecha o espaço ali, faz o correto, aperta a marcação, preenche o espaço. Assim, nada do que mais do que se pode esperar do Richardson, assim, vinha prejudicando porque vinham usando um jogador limitado em excesso. A partir do momento que ele passa a ser uma peça de composição de elenco para ser usado de forma pontual, ele passa ali a estar exatamente na prateleira que ele deveria ocupar. E o Melk, eu acho que o Melk foi bem. Acho que o Melk foi bem, e eu vou nesse contexto analisar muito menos o desempenho individual dele, mas eu vou trazer um peso muito maior ao que ele agregou para o jogo do Ceará. Ele trouxe a imprevisibilidade, ele trouxe o Júlio para o jogo, ele colocou o Vina um pouco mais no jogo, ele abriu um pouco mais o campo, coisa que o Nico Ferreira não conseguia fazer. Então, eu vou dar para o Melk esse bem, muito pelo que ele trouxe de positivo coletivamente para o Ceará, do que propriamente pela atuação dele individual. Então, vou dar um bem aí para o Melk. Na sua visão, é titular o Melk? Perdeu a posição nesse jogo, né? Mas é melhor que o Nico? O Nico fez uma partida boa na última partida. Eu gostei do Melk ter entrado como meio campo na posição do Vina. Eu testaria, depois do jogo de hoje, o Vina tendo feito um jogo mais pesado, dava uma preservada nele, eu voltaria com o Melk no meio campo e montaria mais uma do Nico Ferreira na ponta aí. Traria mais o Nico Ferreira para a ponta mais uma vez, testando essa formação com o Melk no meio campo. Muito bem. E o Renzo é sem nota, né? Jogou ali sem nota, 10 minutos. Jogou um pouquinho, né? O Renzo sem nota ali. Muito bem, né? Centroavante que chegou ali para ser titular, mas em tese, né? Depois desse gol. Inclusive, acho que esse gol do Lucas foi o primeiro gol de centroavante, né, Léo? Do Ceará na Série B. O Ender não fez gol na Série B. O Renzo também chegou agora, também não fez gol, né? Não fez. Algum outro centroavante que jogou fez gol? Não. Não, né? Então, olha aí, o Lucas... Até porque nem tinha. Era o Lucas que nem é muito centroavante, assim. Sim, o Mugni é sem nota também, né? Só para completar aqui, sem entrou nota no também. mesmo Sem nota também. momento do Renzo. Deu um pouco na bola. E o Daniel Paulista? O Daniel Paulista acho que foi razoável. Acho que foi um jogo onde o Ceará se nivelou por baixo na Ponte Preta. E não tem como você fazer uma análise muito positiva do Daniel Paulista pelo que o Ceará apresentou após uma parada que se esperava que houvesse alguma evolução tática, justamente pelo equilíbrio físico que o time deveria ter trazido aí depois dessa parada e pelo nível do adversário, né? Então, acho que o Daniel montou uma formação ali que faz sentido, faz mexidas que fazem sentido, mas, ao meu ver, se esperava que o Ceará tivesse um pouco mais de estrutura tática mais aparente, mais organizada, coisa que aí não tem como tirar da conta do Daniel Paulista. Mas, assim, a minha expectativa era muito baixa em relação a isso, assim, eu não esperava que o Daniel Paulista trouxesse uma grande revolução tática, como eu já falei, ele não é um grande motivador, mas ele, de certa forma, traz uma estabilidade ao ambiente que era o que o Ceará precisava e também faz o feijão com arroz aí na parte tática. Eu acho que ele cumpre, ao meu ver, as minhas expectativas, por isso que eu costumo sempre ser generoso nas avaliações do Daniel. Muito bem. O generoso foi um amarelo, viu? Imagina se nosso querido Léo não fosse generoso com o Daniel Paulista, qual nota seria? Bom, melhor em campo aí da turma que tirou o verdinho, Júlio ou Melk? Júlio, né? Júlio. Então, estrelinha para o Júlio aí, eleito melhor em campo, é isso, né? A garotada, mais uma vez, salvando aí o Ceará. Dessa vez o Júlio sendo eleito o melhor em campo. É isso, Léo. Mais alguma coisa? Seu recado final aí para a torcida alvinegra, né? Que vai ter outro jogo em casa agora contra o Cuiabá. É isso, jogo em casa contra o Cuiabá, uma expectativa de realmente ter um público bem interessante.
O clube deve manter as promoções, provavelmente vai ter estreia da camisa. Então a ideia é que a gente tenha um público mais uma vez aí nessa faixa de 20 a 25 mil torcedores. E é um combustível que o torcedor, que o clube precisa, assim, como eu falei, assim, são a soma de pequenos fatores que podem tirar o Ceará dessa situação. E sempre foi isso, né? O Ceará sempre foi esse time onde a torcida deu uma carregada nos momentos mais difíceis, né? E por isso o time sentia tanto até então essa ausência da torcida. A partir do momento que a torcida volta, dá esse abraço, acho que as coisas vão voltando um pouco mais para o eixo. E pelo menos essa expectativa dessa tragédia de rebaixamento vai se tornando um pouco mais distante daqui para frente. Bom, é isso, tá? Então, análise feita aí, Ceará 2, Ponte Preta 0, né? Ponte Preta ali teve o jogador expulso logo no início, que inclusive foi uma expulsão justa, né, Léo? A gente até nem passou muito por esse lance, mas também não tem muito o que discutir, né? 2 amarelos claríssimos, né? É bem claro, amarelo bem claro, aquele segundo ali. Até do primeiro ângulo que foi mostrado ali a jogada, você nem acha que foi uma jogada muito, muito dura, mas quando você vê o ângulo atrás, que pega o tornozelo ali do Júlio ali, você vê que ele foi bem prudente, podia ter trazido ali uma consequência mais grave para o garoto. Ainda bem que não, e a expulsão foi bem justa no momento ali que foi determinante para o resultado da partida. É isso, né? Ponte Preta que tem 12 expulsões em 20 jogos, tá? Um número que chama a atenção aí. Acho que só perde pro Ceará, eu acho. É possível. Ponte Preta, na verdade, o Ceará só perde da Ponte Preta, na verdade. Isso. Ponte Preta não devia nem ter subido, né? A verdade é essa. Não pagou ninguém, subiu da C para B e agora continua sem pagar ninguém, vai cair. Enfim, se a gente fosse sério, a Ponte Preta era para ser declarado falência e voltar lá para a última divisão, viu? Porque é absurdo um time não pagar ninguém, tá na Série B, não perde ponto, né? Enfim, é uma moleza muito grande. Mas é isso. Valeu, Léo. Valeu, Alan Roberto, que esteve na direção de trabalhos técnicos. Valeu para quem acompanhou. Deixa o like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Enfim, comenta aí, deixa os comentários. Você ainda acredita no acesso do Ceará ou é se livrar realmente da zona de rebaixamento e pensar na temporada que vem? Deixa o seu comentário, ajuda muito a engajar aqui o nosso vídeo. É isso. Valeu, ótimo final de semana para vocês e até a próxima.